Filipenses capítulo 4, versículo de 2 a 18. Eu vou ler aqui na impressão que fiz, que a fonte é maior, fica mais fácil para eu ler. Acompanhe comigo, meu texto diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia, a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, ou Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua fronte, feche os teus olhos. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite em culto, estarmos diante da tua palavra. Sabemos que o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos colocou aqui. O Senhor, ó Deus, reservou esse tempo para nós o adorarmos e para o Senhor falar aos nossos corações. Portanto, ó Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, apague nossas transgressões, e nós oramos para que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender a tua palavra, entendermos essas instruções tão preciosas, tão fundamentais, ó Deus, que nos conduz a sermos crentes saudáveis, a termos uma igreja saudável. E que o Senhor, ó Deus, possa, então, nos conduzir no poder do teu Espírito, e enquanto nós estivermos falando, que o Senhor nos use e que o teu Espírito tenha liberdade
para agir, para nos informar e nos transformar. Nos colocamos em tuas mãos, repreenda o mal, dá-nos a tua paz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. O tema da mensagem é instruções fundamentais para uma igreja saudável. Eu havia colocado instruções preciosas, depois instruções elementares, mas ficou instruções fundamentais para uma igreja saudável. Aliás, a NVI, no decorrer da carta, ela vai falar instruções, vai colocar os temas como instruções. E essa carta, como os irmãos já sabem, desde o início falamos que é uma carta que tem como objetivo combater as heresias que haviam ali na igreja de Colossos. Epáfras, que era uma espécie de... foi provavelmente o fundador e líder desta igreja, veio até Roma e trouxe informações do que estava acontecendo, as regras que estavam sendo impostas à igreja, que conquanto a igreja de Jesus esteja debaixo da graça, haviam algumas regras meio questionáveis, né? Heréticas. Por exemplo, o cerimonialismo, que mantinha regras severas a respeito do que poderia ser permitido, comida, bebida, festa religiosa e até circuncisão. Provavelmente havia ali alguns judeus, né? O problema do ascetismo, que é não manuseie, não prove, não toque. Em outras cartas, o apóstolo Paulo vai dizer que isso são doutrina de demônios, né? Não prove, não toque, né? Então, esse é o ascetismo, como se o ascetismo complementasse a graça, porque a graça não seria suficiente. Um absurdo. Adoração a anjos, enfim, havia uma depreciação de Cristo, que era subtendida, e, portanto, o tema desta carta é a supremacia de Cristo. Havia também, no seio da igreja de Colossos, um tal de conhecimentos secretos, né? Então, os gnósticos ali se jactavam-se disso. Então, Paulo vai dizer nesta carta que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, ou da sabedoria e do conhecimento. E que eles não poderiam depender da sabedoria e da tradição humana. Então, parece que esses elementos, eles classificam as heresias que haviam ali. Quando a gente faz uma transposição da realidade da igreja de Colossos para a realidade da igreja contemporânea, nós aprendemos que a igreja constantemente precisa de instruções, constantemente a igreja precisa de palavra, porque assim como aconteceu na igreja primitiva, acontece a infiltrações de falsos ensinos, falsas doutrinas, e o que leva, como nós aprendemos na série de conferências, a igreja ao mundanismo, a igreja ao secularismo. Então a palavra é a base, não existe outra forma de nós sermos cristãos saudáveis ou de termos uma igreja saudável, senão pela palavra de Deus, pelas instruções da palavra de Deus. E a nossa proposta com esta mensagem é passar essas instruções que foram feitas a Colossos para as nossas vidas. Então, essa é a ideia. Se nós não tivermos a doutrina correta, a teologia correta, as instruções corretas, as verdades, então nós sucumbiremos, nós nos desviaremos da verdade absoluta de Deus. Bom, quando a gente olha para o texto, antes de falarmos das lições, nós percebemos que Paulo inicia a carta dizendo para que esta igreja dedicassem a oração. Nós vamos ver que na origem do texto é perseverar na oração, né, que sugere apegar-se.
sugere uma persistência determinada na oração. Só que no versículo 2 existem instruções triplas, que é a perseverança na oração, a vigilância, o alerta, e interessante, sejam agradecidos, né? Sejam agradecidos em cada momento que nós oramos, que nós nos dirigimos a Deus, sejam agradecidos. E Paulo continua dizendo para orar especialmente por todos os cristãos, especialmente por ele, por todos os da fé, mas especialmente por ele, e ele pontua o seu pedido de oração. Ele queria oportunidade para pregar o evangelho, e ele queria pregar o evangelho abertamente. Isso mostra que ele queria a liberdade. Ore para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo, conforme o versículo 4. Ele orienta um imperativo dizendo: sejam sábios nos procedimentos para com os de fora. Então, há um chamado do apóstolo Paulo para que ele tivesse a devida sabedoria, para que os crentes tivessem a sabedoria no quesito comportamento diante dos ímpios, diante das pessoas que não eram cristãs. Então, eles não deveriam tropeçar, ser motivo de deturpação do evangelho, mas, ao contrário, eles deveriam aproveitar todas as oportunidades, que é o testemunho cristão, e com aproveitar as oportunidades, tem como objetivo falar do evangelho de Deus. A bem da verdade que nós somos cidadãos dos céus. Todos nós somos cidadãos dos céus, apesar dos pesares, isto é, da nossa natureza pecaminosa, do nosso pecado, da nossa negligência, dos nossos erros. Nós somos cidadãos dos céus. Então, aonde você vai, você, como embaixador de Cristo, representa o reino dos céus. Quando você vai lá na loja do Mateus, né, loja de lã, lá, você representa o reino dos céus. Quando você vai visitar um parente no interior, você representa o reino dos céus. Quando você está lá na sua escola, estudando ou dando aula, né, Atílio? Né? Você está representando, você é um embaixador, está representando o reino dos céus. E aonde nós vamos, por onde nós andamos, lá no seu condomínio, nós representamos o reino dos céus. E por isso, a esse apelo do apóstolo Paulo, que nós deveremos ser sábios das nossas atitudes. Porque primeiro ele fala de atitudes. Agora, no versículo 6, ele fala: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Então, ele usa ali uma figura de linguagem onde nosso falar deve ser agradável. E o sal, ele é muito sutil, né? Você não vê sal. Você salga a comida, você não vai ver sal. Pelo menos não deveria ver o sal, né? Ele está muito sutil, mas ele dá um sentido diferente. E o sal, ele é muito importante, né? Não vamos falar sobre o sal, mas o Senhor Jesus usa também essa figura de linguagem, dizendo que nós somos o sal do mundo, nós damos sentido, nós conservamos, porque o sal tem esse teor de conservar. E o sal dá sentido a toda guloseima. Haja vista que alguns doces, né? Alguns bolos, vai o sal, porque ele desperta mais o sabor. Isso é muito interessante. Então, nosso falar tem que ser temperado com sal. Por quê? Para não provocar reações contrárias. Então, não é fácil. Nosso sentimento é de vingança quando você é ofendido, quando você é preterido, quando você é desrespeitado. Mas nós, como cidadãos dos céus, temos que ter um procedimento sábio e um falar temperado com sal. Bom, a partir do versículo 7, ele começa a fazer recomendações. Ele fala de Tíquico, né, que informará a respeito de Deus. Ele fala 3 características desse homem de Deus. Ele fala que ele é irmão amado, ministro fiel, diáconos. Né, a palavra ministro, no grego, é o diácono. Ainda que a raiz da palavra daqueles que são enviados é apóstolos.
Tanto é que posterior, após os apóstolos, vieram os pais apostólicos, que significam ser os enviados. Então, Tíquico, ele era um irmão amado, ele era ministro fiel, ele era cooperador no serviço do Senhor, que essa etimologia, no grego, vai dizer um conservo, um colega escravo. Então, Tíquico fez algumas viagens com o apóstolo Paulo, estava sempre ao lado, e ele foi, junto com Onésimo, ele foi, então, o porta-voz do apóstolo Paulo, ele levou as cartas, e ele também seria um ministro para o fortalecimento da igreja. No versículo 8 vai dizer dessas suas 3 tarefas, né? Portador da carta, porta-voz de Paulo e ministro para o fortalecimento da igreja. E ele não irá sozinho. Quando ele iria levar essa carta ali para Colossos, enquanto Paulo estava na prisão em Roma, ele iria levar Onésimo. Onésimo era aquela figurinha polêmica, um escravo que fugiu do seu senhor, chamado Filemão. E ele tem uma recomendação a posteriori para poder receber Onésimo de volta. Inclusive, o apóstolo Paulo faz um joguinho de palavra, né? Onésimo era inútil, agora ele é útil, porque a palavra Onésimo significa útil. Então, ele diz que é fiel e amado irmão, que é um de vocês, isto é. Interessante é que Onésimo, ele era da cidade de Colossos, mas ele se converteu em algum lugar onde Paulo estava, ou em Éfeso, ou em alguma viagem, enfim, ou em Roma mesmo. Mas agora ele havia convertido, então esse fujão agora volta, se converte, é alcançado pela graça, e ele, então, ele acompanha Tíquico, e possivelmente eles levam essa carta de Colossos, talvez de Éfeso, e também, talvez, a carta do Filemão nessa viagem aí. Né? No versículo 10, ele fala de Aristarco, meu companheiro de prisão. Muito provavelmente, essa prisão de Paulo, que era doméstica, essa prisão, esse companheiro de prisão era um companheiro voluntário, haja vista que nas prisões, antigamente, não forneciam refeições, alimentos, essas coisas todas, não tinha nada disso. Então, ele tinha um companheiro da prisão, e a palavra companheiro, a etimologia come do mesmo pão, que pudesse ajudá-lo. E teve outros também, Marcos, Lucas, o médico amado. Mas aqui Aristarco, que ele provavelmente tenha conhecido em Éfeso no momento de confusão, ele está aqui mandando a saudação. E no mesmo texto ele vai dizer Marcos, primo de Barnabé. Vejam que ele cita Barnabé, que foi um líder bem conhecido em toda a Ásia. Né? Então, vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Não receberão, mas receberam. Muito provavelmente o evangelho de Marcos tivesse chegado ali, ou pelo menos algumas informações de Marcos que escreveu o segundo evangelho. Né? Esse é o Marcos, o João Marcos, que obteve as informações de Pedro. Então, se for aí, recebam. Né? Se ele passar por aí, recebam. Então, ele teve um probleminha com Paulo, ele foi disciplinado por Paulo, mas tudo já estava resolvido. Tem saudações também de um tal de Jesus, chamado Judas, que junto com Marcos, eram os 2 judeus convertidos. O apóstolo Paulo era muito perseguido pelos judeus, mas tanto Jesus, chamado Justo, como Marcos, era a esperança do evangelho ao povo judaico. Era o único que não faziam retaliações de Paulo, era o único que não desprezava o apóstolo Paulo, porque eram realmente judeus convertidos. E por Paulo desprezar o cerimonialismo, as leis judaicas, então ele foi muito perseguido. Mas esses judeus aqui, Jesus, chamado Justo, e Marcos, eram realmente... eles realmente eram judeus convertidos. Eles, né, Marcos e Judas, no mesmo versículo vai dizer, tem sido uma fonte de ânimo para mim.
Essa palavra ânimo e consolo, a palavrinha grega usada aqui é paregórico. Você já ouviu falar nessa paregórico? O meu pai, quando tinha dor de estômago, e ele chamava minha mãe e falava: Maria, Maria, eu quero elixir paregórico. Essa é a palavra de consolo, a etimologia. Era para estômago, era para a região do ventre. Esse remédio, ele usa essa palavra de medicamento para o estômago como um consolo entre os judeus. Um consolo, uma confirmação da obra de Deus. Versículo 12 fala de Epáfras, que envia saudações, ele fala um pouquinho de Epáfras. Quando Epáfras orava, que foi o fundador da igreja de Colossos, fazia menção da igreja e orava pelo fortalecimento da igreja e falava dos problemas que a igreja tinha. Ele foi porta-voz para Paulo dos problemas de Colossos. Então, o apóstolo Paulo fala dele e dou testemunho, que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis, que era na mesma região, uma província do Vale do Lico, que hoje é a Turquia. Né? Bom, então nós temos aí uma palavra de saudação final, saudar os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, que a casa, a igreja era doméstica, ela funcionava nas casas, né? A igreja não era institucionalizada com CNPJ, né? Ela funcionava dessa forma e não era chamada clandestina, era nas casas. Então, a orientação do apóstolo Paulo é que depois que essa carta fosse lida, eles mandassem também aos laodicenses e possivelmente a Hierápolis, que eram cidades bem vizinhas, né? Há uma orientação a Arquipo, que era um líder. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Talvez Arquipo, ele precisava, não tem muita informação dele, mas ele provavelmente ele estava indeciso, ele precisava ter foco ao ministério, e ele tornou-se uma espécie de bispo, a história mostra, na região de Anatólia. E esse bispo, essa palavra significa superintendente. Então, o apóstolo Paulo exorta na última saudação, e finalmente, no versículo 18, ele termina a carta dizendo: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Pode ser que ele estivesse algemado, porque o texto em seguida diz assim: se lembram das minhas algemas? Então ele escreve de próprio punho. E a saudação paulina: a graça sejam com vocês, que é o favor imerecido. No começo da carta ele usa graça e paz, como o shalom judaico, mas com a graça de Jesus, porque sem a graça de Jesus, nós não temos paz alguma, não temos paz nenhuma. Olha, é muito difícil abrir esse... Tem que ter um ministério de abertura de copos aqui, ó. É muito difícil abrir esse copo. Eu vi o pastor Jean, domingo passado, tentando abrir isso aqui, foi uma loucura. Então, agora, nós vamos sintetizar em alguns ensinos. E é bem verdade que quando a gente começa a comentar o texto, a gente vai tendo já alguns ensinos. Mas eu gosto de sintetizá-los e que eu quero chamá-los aqui de instruções, conforme o título, né? E eu quero separar aqui 7 instruções. Pode ser que você não se atente a todas, né? A não ser que você olhar o vídeo de novo. Mas se você guardar algumas delas, já vai valer a pena. Então, as 7 instruções de Paulo, nessa finalização da carta, são as seguintes. A primeira: dediquem-se à oração. E eu digo especialmente à obra missionária, porque ele pede que orem para a proclamação do Evangelho. Essa dedicação à oração, dentro do contexto, é algo muito sério na vida do cristão. É algo muito sério na vida da igreja. Esse ânimo, estejam alertas, mostra que
deve haver uma disposição emocional, uma disposição física, por que não, sobretudo espiritual, para nós nos disciplinarmos à oração. Vamos fazer um teste aqui. Você crê que Deus é capaz de trazer um grande avivamento para a Igreja Central? Então, ore. Você crê que Deus é capaz de mudar a nossa nação e resolver a economia definitivamente? Então, ore. Você crê que Deus tem poder suficiente para isso? Você crê que Deus tem poder para mudar um filho seu? O cônjuge seu? Você crê que Deus tem poder para estabilizar a sua vida? Você crê que Deus tem mais poder do que a própria pandemia? Então, ore. Então, vejam, a oração, ela é a chave que abre todas as portas. Se nós crermos no poder da oração, se nós cremos na oração, e alguns estudiosos dizem que a oração é o próprio, não é só o poder de Deus, é o próprio Deus. Se nós cremos mesmo, então nós vamos dedicar. Por outro lado, quem não ora não considera Deus, não considera o Pai, não considera o seu poder, não considera que ele possa intervir. Então, poderíamos, numa outra hora, falar mais sobre oração. Mas a oração, conquanto seja o meio da graça mais difícil para ser realizado, é o mais importante da nossa vida. Jesus não ensinou muito sobre oração, mas ele orou muito e ensinou por inferência, a ponto dos discípulos dizer a ele, nos ensina a orar. Então, nós precisamos nos dedicar à oração, especialmente à obra missionária. Você pode se achar pequeno demais, pode se achar muito inferior demais, mas se você orar pela obra missionária lá na China, Deus vai agir lá na China. Deus vai agir na Coreia do Norte. Se você orar, Deus vai agir lá nos países islâmicos, norte da África, onde os cristãos estão sendo mortos e perseguidos e mortos. Então, nós precisamos orar. É isso que evidencia-nos como cristãos, isto é, a comunhão com o Pai, a questão da oração. E nós precisamos pedir a Deus. Os grandes homens de Deus, eles foram homens de Deus, não é porque eles sabiam muita coisa de Deus, é porque eles eram homens de oração. Bom, em segundo lugar, além de dedicar-se à oração, sejam sábios no procedimento. Como eu disse, somos embaixadores de Cristo por onde quer que nós andarmos. Nós representamos o reino. Então, há um apelo do apóstolo Paulo para que nós sejamos sábios nos procedimentos e, por que não, podemos incluir aqui procedimentos e palavras. É muito importante que nós representemos o reino, que nós não escandalizemos o nome de Cristo, que o nome de Cristo não seja difamado, pelo nosso próprio testemunho. Então, já disse, volto a dizer, todos estão olhando para nós, e nós precisamos ser sábios no nosso procedimento. Deus nos agracia, né? Nos dá o cáris, a graça, que é chamado dom, carisma, que não é para nós mesmos, não é para nós recebermos a atenção das pessoas, mas é para que nós usemos esse dom, esse carisma, para conduzirmos as pessoas a Cristo. Interessante que eu estou me lembrando que uma irmã aqui há muitos anos me disse o seguinte: sabe, pastor, como eu conheci a Cristo? Um rapaz muito simpático me deu um bilhetinho dizendo assim: se você quiser conhecer a Deus, né, ligue para mim, eu posso falar de Jesus para você, falar de Deus. Mas sabe, pastor, eu interpretei aquilo como se fosse uma cantada, interpretei aquilo como se fosse alguma coisa muito humana. E eu liguei. E o que aconteceu? Ele falou de Jesus. E ali eu fui alcançado pela graça
e tive um encontro pessoal com Cristo e fui batizado no Espírito de Deus e me batizei e estou aqui na igreja hoje. Falei, poxa, que legal. Mas o que acontece em via de regra é totalmente ao contrário. Você tem dons, você tem habilidades, você tem carisma, Deus te abençoa com tantas coisas e você usa tudo isso para negá-lo e para poder se pronunciar, para poder chamar atenção para si mesmo. Não, nada disso. Sejam sábios no procedimento como embaixadores de Cristo. Vamos ter sabedoria mesmo diante daquelas pessoas que nos odeiam tanto, que nos preterem tanto. Terceira lição, nas recomendações do apóstolo Paulo, a leitura teológica que eu faço aqui é que atentemos aos ministros fiéis e busquemos neles fortalecimento espiritual. É algo que eu tenho pedido a Deus, para colocar pessoas que realmente sejam fiéis. Quando eu falo ministros fiéis, hoje nós interpretamos como pastores, mas aqui serve o diácono e serve o servo de Deus, que é o ministro fiel. E busquem neles fortalecimento espiritual, porque esse foi o propósito do apóstolo Paulo em enviar Tíquico. Foi estratégico. Ele representaria Paulo, seria o porta-voz de Paulo, mas ele levaria fortalecimento espiritual para aquela igreja. Eu não sei quais são os seus amigos, quais são os seus relacionamentos, com quem você convive, mas talvez seja esta mensagem, ela vem diante de nós hoje para nós filtrarmos o nosso relacionamento. Será que esses relacionamentos que nós estamos tendo realmente são pessoas que nos trazem crescimento espiritual? Será que nos trazem fortalecimento espiritual? Então, eu achei interessante essa recomendação que ela diz respeito ao versículo 7 até o versículo 9. Atentem aos ministros fiéis e busquem neles o fortalecimento espiritual. Esse é o terceiro ensino. Quarto ensino, ou quarta instrução, recebam os cooperadores do reino de Deus que promovem a esperança. Eu achei muito interessante também, a partir do versículo 10 e do versículo 11, que são textos extensos, quando ele fala sobre Aristarcos, quando ele fala sobre Marcos, quando ele fala sobre Jesus chamado o Justo, que são os judeus, né, convertidos ao cristianismo. Então, esse carinho com que o apóstolo Paulo tem, quando ele recomenda os cooperadores do reino de Deus, eu acho que nós precisamos dar uma atenção especial aos crentes, recebermos, termos comunhão. E no outro sermão que eu preguei, em outra ocasião, eu foquei esse texto para falar sobre a questão de comunhão. Eu não sei quem você recebe em casa. Se você tem costume de receber algum cristão em casa, você não precisa receber o pastor, ou o diácono, ou o líder, mas você tem recebido crentes em casa, servos de Deus, cooperadores no serviço do reino de Deus. Eu acho que está na hora da gente fazer um bolo de fubá, que nem minha sogrinha faz, minha esposa faz, fazer um chazinho, um café, chamar uns crentes para ir para a nossa casa, para a gente ter comunhão. E a orientação do apóstolo Paulo é: recebam essas pessoas na sua casa. Às vezes nós somos meio egoístas, né? E isso é subjetivo, a gente não compartilha. Graças a Deus, eu e minha esposa, nós gostamos de receber pessoas em casa. A gente sempre recebe pessoas em casa. Não recebemos como nós deveríamos receber. Mas é muito bom, é gostoso. Gostoso é pudim, mas é muito bom você receber pessoas em casa e ter aquele momento de comunhão, onde vocês se deliciam com a presença de Deus, pessoas que promovem esperança, que dão um testemunho. Eu achei muito legal essa recomendação do apóstolo Paulo. Eu quero aplicar na vida de vocês. Faça um caderninho. Antigamente, algumas igrejas, na Igreja da Liberdade tinha isso, no mês de maio, que era o mês da família, para disciplinar a igreja. Então, o pastor daquela época dizia assim: olha, vamos distribuir os bilhetinhos aqui e cada um vai receber uma família, pelo menos uma família. Só que é aleatório, sabe? A gente tem que receber pessoas que não vai ter como te receber, talvez, com toda a generosidade que você tem, com todo, né, os recursos, mas havia um sorteio, e aí as pessoas, então,
recebiam e entendiam convidavam a pessoa para um café, e para um almoço, para uma visita. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E nós precisamos quebrar isso, porque o que acontece hoje na nossa realidade social é o seguinte: você quer falar com um cristão, você fala com um irmão em Cristo, você fala assim: irmão, vamos nos encontrar lá na padaria, qual padaria? City Bread, né? Lá na São Bento, né? Não. Vem aqui para o conforto do meu lar, vem aqui em casa. E você vai abrir sua casa, independente de como é a sua casa. E vai oferecer um café, um lanche, vai conversar. Não é, Atílio? É assim que tem que ser, né? Estou falando, Atílio, porque esses dias eu fui tomar um café, né? Um suco, né? Tomamos um suco juntos e oramos, e foi muito bom. Recebam os cooperadores do reino de Deus. Estou falando de cooperadores. Tá? Quinta lição: busquem a maturidade e se firmem em toda a vontade de Deus. Quando ele fala de Epáfras, que pensava muito na igreja de Colossos, ele faz essa alusão, ele diz assim: olha como Epáfras ora por vocês. Ele ora para que vocês sejam maduros, plenamente convictos, e aqui tem respeito de doutrina, né? Convictos e continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então, essa é a maturidade do cristão. Veja que são instruções fundamentais. Por que nós estamos aqui na igreja? Para crescer. Para nos parecer com Cristo. A gente está sendo treinado para entrar no céu. Então, nós estamos sendo treinados para crescer. E a evidência desse crescimento é convicção doutrinária. É maturidade cristã, lidar com os novos na fé, ser tolerante, ser misericordioso, ser perdoador e firmes fazendo a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, olha, você desagrada muita gente. Você desagrada primeiro a si mesmo, né? Porque fazer a vontade de Deus é renúncia. Mas é isso que a maturidade traz. Então, busquem a maturidade e se firmem em toda a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Eu não vou agradar o meu coração. Não vou agradar o coração das pessoas. Então, eu estava vendo uma mensagem, uma palestra teológica que falava sobre pragmatismo. Pragmatismo é aquela doutrina de que o fim justifica os meios, né? O que funciona é o que é o correto. E uma das coisas que foi muito interessante nessa palestra, que eu aprendi, é que no pragmatismo se dá mais atenção às pessoas do que à mensagem de Deus. Então, quando você dá atenção à mensagem de Deus, só fica na igreja quem realmente Deus chamou. Quem realmente tem interesse, não das bênçãos do Senhor, mas no Senhor das bênçãos. Agora, quando você tem o objetivo de atrair pessoas, então você não quer decepcioná-las. Você quer passar a mão na cabeça de todo mundo, quer ser amigão de todo mundo, né? Sorrir para todo mundo. Isso é pragmatismo. Agora, se nós decidimos ser uma igreja séria, que prega a palavra de Deus, então o meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Por isso, busque a maturidade e se firme na vontade de Deus. A sexta e penúltima lição: leiam, aprendam e divulguem a palavra de Deus. Essa orientação que o apóstolo Paulo fala assim: olha, depois que vocês leem essa carta, divulguem aí para Laodiceia, provavelmente para Herápolis também, que ficava ali no Vale do Lico, ali tudo junto, e Efésios ficava mais 60 quilômetros ali, né? 40 milhas, então dá mais ou menos 60 quilômetros. Mas seria, então, não só uma carta, mas uma epístola, né? Seria algo circular. Então, essa lição nós podemos aplicar nas nossas vidas, lendo, obviamente, aprendendo e divulgando a palavra de Deus para as outras pessoas. Então, olha, você que está aqui conosco à noite, você que está na sua casa, nós temos Bíblias, nós temos Novos Testamentos, Salmos e Provérbios,
nós temos folhetos evangelísticos, então a qualquer momento, você, não é para avançar com a igreja central, é para avançar com o reino. Você fala, pastor, eu quero 10 folhetos, quero 10 Novos Testamentos, eu quero... Venha, porque tem muito, tem caixa fechada aqui de Novo Testamento. Mas nós precisamos divulgar a palavra de Deus. Irmãos, se você tem rede social, usa para divulgar a palavra de Deus. Eu não estou querendo fazer nenhuma apologia, eu não sou assim, alguém extra conservador, não vejo nenhum problema a pessoa ter redes sociais, mas use as redes sociais para a glória de Deus, para divulgar a palavra de Deus, um versículo. Então, nós precisamos aprender a divulgar a palavra de Deus. E o apóstolo fala assim, olha, vocês, depois de ler essa carta, distribuem essa carta. Né, que era um texto inspirado, nós vamos aprender isso. E a última lição, esta orientação a Arquipo, uma palavra profética do apóstolo Paulo, uma palavra de exortação, de zelo, de foco, é o seguinte, cada um cumpra com o seu ministério que o Senhor lhe confiou. Olha, nós poderíamos ficar só nesse último aqui e fazer um sermão em cima disso. Você sabe que cada cristão tem um ministério. Todos nós temos um dom espiritual, todos nós temos uma área em que Deus quer que nós trabalhemos na sua obra. Aliás, nós somos chamados para servi-lo e para desenvolver o dom para a edificação da igreja, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Essas habilidades espirituais todo crente tem, conforme Efésios 4 nos ensina. Então, essa palavra para Arquipo, ela é também para cada cristão. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Então, nós temos visto pessoas que, dentro do nosso contexto de igreja, que estão envolvidos com o trabalho, né? Então, já vem para trabalhar e já vem fazendo as coisas, né? E é isso que Deus quer de nós, que nós nos apresentemos a Ele e possamos dizer como Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Cada um cumpra com o ministério que o Senhor lhe confiou. Vou fechar aqui, antes de nós oferecermos um louvor ao Senhor e orarmos, vou fechar aqui repetindo, né? Lendo, relembrando as 7 instruções que eu marquei desse belíssimo texto do encerramento da carta do apóstolo Paulo. Primeiro, dedique-se à oração, especialmente a missões, né? Segundo, sejam sábios no procedimento e também no falar com sal. Terceiro, atentem aos ministros fiéis e busquem nele fortalecimento. Quarto, recebam os cooperadores do reino de Deus, que promovem a esperança. Quinto, busque a maturidade cristã e firme na vontade de Deus. É o quinto. O sexto, leiam, aprendam e divulguem a palavra de Deus. E sétimo, cada um cumpra com o ministério que o Senhor lhe confiou. Amém? Enquanto eu estava preparando esse pequeno estudo, eu entendi que deveria orar pela igreja, pelos irmãos. Às vezes nós não temos ideia a tribulação que cada família está enfrentando, né? As dificuldades. Mas Deus sabe, e eu quero apresentá-los no altar de Deus. Então, curva sua fronte, fecha teus olhos, apresente seu pedido a Deus. Querido Pai, glorioso Deus, mais uma vez nós oramos e o fazemos por intermédio do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E nós suplicamos-te que o teu Espírito nos conduza nesta oração. Nós agradecemos, Senhor, pela vida em Cristo, pela existência da igreja, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pela bênção da família, das dificuldades que enfrentamos e também das tribulações. Nós te louvamos e agradecemos. Nós te louvamos pela tua palavra que nos traz instruções tão preciosas, tão fundamentais para o cristianismo
e que essas verdades, que esses ensinos realmente fiquem em nossos corações, que mudem as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a dedicarmos à oração, nos ajude, ó Deus, a termos todas essas virtudes e obedecermos a Tua palavra orientada aqui, ó Deus, nesta noite. E nós intercedemos por cada família que é representada agora, Deus. O Senhor conhece seus corações, o Senhor conhece, ó Deus, as suas necessidades, cada vida que participa agora. Que em nome de Jesus o Senhor coloque a Tua santa mão poderosa, que o Senhor perdoe seus pecados, que o Senhor repreenda toda ação maligna em suas vidas, e que o Senhor conceda a Tua bênção, Teu favor, segundo a necessidade de cada um. Se alguém sofrendo, ó Deus, em seu relacionamento conjugal, que o Senhor tenha compaixão, traga a Tua paz, a Tua graça, repreenda tudo que não vem de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, problemas de relacionamento, seja no lar, na igreja, no trabalho, na escola, enfim, que o Senhor esteja resolvendo, ó Deus amado, que o Senhor traga a solução aos Teus servos, e ó Deus, que o Senhor remova do nosso coração toda soberba, toda altivez, toda vaidade, nos torne pessoas simples, comuns, ajuda-nos a dependermos da Tua graça, ajuda-nos, ó Deus, a manifestarmos o Teu amor, o mesmo amor que o Senhor manifestou a nós. Ó Deus amado, dá a Tua graça a pessoas que estão passando por problemas financeiros, que nos acompanham, problemas profissionais, ó, pessoas que não têm recursos, ó Deus, para comprar alimentos ou remédios, ou para honrar com seus compromissos mensais. Em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor entre com providência em suas vidas, ó Deus. Que o Senhor conceda o Teu bálsamo, a Tua graça. Que o Senhor se revele a estas pessoas. E, ó Deus amado, que as pessoas tenham a certeza absoluta que não foi o acaso que fez isso, que trouxe bênção a eles. Mas, ó Deus, foi a Tua mão. Então, ó Deus, desde já, antecipadamente, nós já queremos agradecer pela Tua providência. Nós oramos em o nome de Jesus e oramos ainda para que o Teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que participa deste culto em qualquer tempo e cada família representada, e seja também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Forte abraço. Que Deus abençoe. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados.